Então vamos começar a parte, não é só a central do curso desse semestre, é a parte jubilosa. Eu estava esperando para chegar na hermenêutica do sujeito, podia ter começado por outro curso, porque a minha... Eu dizer escolha, se eu estivesse num divã de analista, tinha que dizer escolha, porque foi a palavra que veio, né? A minha escolha de Foucault é a da terceira fase. A primeira fase, a arqueologia, continua cumprindo uma função. Imaginem, por exemplo, que quando Foucault fez o grande recuo, ele trabalhava sempre entre século XVII e século XIX, né? 17 e 18 era a Idade Clássica e o XIX era o Moderno. Duas épocas cujas arqueologias ele fazia para comparar, como já disse aqui várias vezes, não tinha progresso, nem retrocesso, passado e futuro não eram relevantes, eram duas épocas diferentes e ele analisava essas diferenças. Bom, isso é o que a arqueologia faz e é importantíssimo. Verifica e descreve os estratos que compõem uma determinada época, que é uma duração e que, portanto, não é linear, não é uma linha quase unidimensional, ela tem volume, uma época tem volume. E a genealogia analisa os estratos, as relações entre os estratos. De vez em quando um desaba sobre outros, um mais novo desaba sobre um mais antigo e com isso reconfigura certas determinações que já tinham passado, né? Os mais antigos, mas ainda estavam ali, ainda estavam na mesma época. De repente o desabamento por alguma circunstância catastrófica da própria época discursiva. Oi, Márcia, bem-vinda. Reativou, né? Por contiguidade, por choque, por catástrofe. A catástrofe, catá é de cima, como em cátedra, né? É um abatimento de cima para baixo. Reativou alguma coisa que a rigor já tinha passado naquela época e que de repente volta à cena. Então, as arqueologias são importantíssimas para se entender uma época. E se está pensando historicamente, os a priori históricos de cada época, pensar época é fundamental. Senão, vai se ter o sistema linear, contínuo, causal do modelo de história que o século XIX formulou, era o único que ele podia formular no século XIX. E Foucault está no século XX e está fazendo o diagnóstico do seu presente, e esse diagnóstico implica em compreender sua emergência, e ele não pode usar para isso um método que, de certa forma, o implícito de ele ter usado e chamado de arqueologia e depois de genealogia, os métodos que ele estava empregando para fazer história, e não dizer simplesmente história, era para fugir da naturalidade com que nós pensamos história quando é de ideias que se trata, de discursos, como história das ideias, história da filosofia, história da ciência, e não era isso que ele estava fazendo, né? Na importante resposta à pergunta do Círculo de Epistemologia de Paris, que eu já falei aqui várias vezes, quando eles perguntaram, bom, mas se você diz que não faz história da filosofia, não faz história da linguagem,
não faz filosofia da linguagem, não faz história das ideias. Você faz o quê que você chama arqueologia? Era a época das arqueologias, a genealogia não tinha entrado ainda. Você faz o quê? Então ele tem uma resposta ao ciclo de epistemologia, que é preciosa, está nos ditos e escritos, vale a pena ler. O ano é 68, né? Só procurar lá nos ditos e escritos, 68 vai ter lá. Resposta a uma questão, eu acho, resposta ao ciclo de epistemologia de Paris, que resultou na arqueologia do saber. Um livro que foi, dizer, o último das arqueologias, porque o seguinte já é o discurso de posse dele no Collège de France, que foi publicado com o título A Ordem do Discurso, e onde ele já anuncia que o que ele vai fazer no Collège de France são genealogias, e a partir daí são as genealogias. Mas, bom, ele trabalhou sempre, quase sempre, na história da loucura, no nascimento da clínica, nas palavras e as coisas, na arqueologia do saber. Ele trabalhou sempre com o confronto descritivo, não valorativo, entre a época clássica e o moderno. Grande problema era então como é que se entra no século XX, a época dele, cuja episteme, cujo arquivo, ele não podia ainda descrever, que estava vivendo sob o império desse a priori histórico, dessas condições de possibilidade, de que, dúvida então, pertencíamos naquela época, né? Pertencemos ainda à episteme moderna da história em que o homem é fundamento, e como eu vaticinei lá nas palavras e as coisas, o homem, assim como apareceu, desaparecerá desse lugar de fundamento, claro, né? Terá já desaparecido o homem. Nós que ainda falamos em termos de história, até temos a história nos nossos currículos, é obrigatório e tal, ainda pertencemos à episteme moderna ou já não? Naquele momento era uma pergunta irrespondível, hoje não é, não pertencemos mais. Então, entrar no século XX era complicado. Os dois momentos que ele confrontava, então, eram esses. Quando, tratando da sexualidade, dos dispositivos de sexualidade, que não se confundem com o sexo. O sexo é definido em cada época pelo dispositivo, que é um conjunto de discursos, técnicas, práticas, instituições que moldam as condições de possibilidade de algo. Quando esse algo é o sexo, cada época dispõe dos seus, engendra, constrói os seus dispositivos de sexualidade, em que a prática sexual é enquadrada. E o que ele estava fazendo no primeiro volume da História da Sexualidade, portanto já genealogia, o que a genealogia faz, eu disse na aula passada, né? Analisa a proveniência e emergência de um objeto, um sistema de saber e de poder, portanto, de disciplina, de instituições, práticas sociais, que não havia, ou que não havia daquele modo. E não havia daquele modo significa os modos anteriores acabaram para que um modo novo entre em cena. Não há continuidade, há ruptura, descontinuidades. Esse foi um dos assuntos mais sérios da resposta dele ao ciclo de epistemologia, que não admitia isso. Como assim? Tem continuidade, tem progresso, que é uma ideia do século XIX. Progresso, desenvolvimento, evolução. Ele dizia não. As descontinuidades têm o papel de fazer aparecer uma época, senão a gente não sabe qual é a diferença entre uma época e outra. Se não for a diferença convencional que se estabeleceu a partir do século XIX, segundo aquele modelo linear, contínuo de história. Então se fala de história antiga, tardo-antiga, medieval, moderna,
contemporânea, né? E não é disso que se trata. Bom, então ele estava ali no primeiro volume da História da Sexualidade, traçando uma genealogia da emergência da sexualidade como forma de constituição da subjetividade, forma importante, né, de constituição da subjetividade, segundo dispositivos. Viva! Chegou meu café. Peguei a dependência ao café. Agora não dou mais aula aqui sem o café com leite. Que em geral todo mundo detesta e diz que eu não gostava. Fui convertido. Eu detesto. Na minha família eu te apresento duas, como a minha família, além de mim, só tem duas pessoas. É unanimidade. Bom, então o dispositivo de sexualidade que gerou as práticas sexuais entre o 17 e o 19, ele caracterizou como dispositivos de repressão, portanto, de regulação do sexo como prática, segundo um dispositivo de sexualidade repressor, porque era necessário, nessa época, isso já tinha sido visto em Vigiar e Punir, né? Quando as formas de poder da época moderna foram analisadas, produzir corpos dóceis. E as práticas sociais não induzem à docilidade. Se nós pensarmos em termos nietzschianos, Foucault foi um bocado nietzschiano, mas não, além de nunca ter escrito um livro sobre Nietzsche, né, nesse momento aqui não apresentou Nietzsche como pano de fundo. Para mim, Nietzsche está sempre como um pano de fundo. Mas em Nietzsche seria o sexo, a prática do sexo, que é uma espécie de, vou usar o termo, título de livro de Foucault, dos últimos. O último, porque eles foram publicados juntos, a ser publicado, o uso dos prazeres. A prática do sexo era o uso dos prazeres, dionisíaco, em termos de Nietzsche, era onde se soltavam as potências de afirmação do corpo, e a alma desaparecia. Ao contrário do que Sócrates nos ensinou no seu diálogo de morte, Sócrates, Platão, que o corpo é o túmulo da alma, para Nietzsche a alma é o túmulo do corpo, ou é a prisão do corpo. Dionísio, na tradição grega, o deus da desmesura, da ebriedade, da sexualidade, que beira a loucura e a morte, se não tiver ali do lado Apolo, sua contrapartida, mas complementar, inseparável, lá na origem trágica da experiência, da história ocidental, como Nietzsche a viu no seu primeiro livro, A Origem da Tragédia. Então, a prática sexual é uma liberação dionisíaca, e isso desorganiza os corpos, os tira da ordem necessária para a economia, para a política, para a vida social regrada, para o direito, né? Precisa-se de corpos dóceis. Esse é um exercício de poder, do poder disciplinar, que foi o que principalmente Foucault analisou em Vigiar e Punir, e que está presente no primeiro volume da História da Sexualidade, na Vontade de Saber. E ali havia, portanto, a hipótese repressiva,
que ele contestou. Na visão de Foucault, isso é tanto método quanto axioma filosófico. Né? Os dispositivos que regem uma época não devem ser encarados como o mal, porque, por exemplo, disciplinam corpos. E a disciplina, olhada aqui, de onde nós estamos, é ruim porque abole virtualidades, potencialidades, diminui a potência, ainda pensando em termos nietzschianos. Os sistemas de poder, os regimes de governo, como ele vai chamar depois, os dispositivos, têm uma positividade, eles são produtivos. Eles produzem sujeito. E aí, Foucaultianamente, não dá para dizer, mas esse tipo de sujeito eu não gosto, quero outro. Não, camarada, você vai ter que analisar os dispositivos, as condições de possibilidade, segundo os quais aquela época organizou as subjetividades, que organizou na ordem do poder, na ordem da sexualidade, nas outras ordens, né, de que ele eventualmente se ocupasse, se ocupou dessas. Então, há uma positividade na repressão, de modo que a hipótese repressiva como negativa foi combatida na vontade de saber, e é o centro, é o núcleo da tese de Foucault ali. A repressão é produtiva, ela produz sujeitos. Eu posso dizer, mas eu não gostaria de ser esse sujeito. O mesmo, não, comigo isso não se passa, eu não sou assim. A gente tem a tendência a trazer para si, né? Mas não, Foucault tinha essa dimensão do empírico. Né? Nós vimos nas Palavras e as Coisas, não passamos por aí porque não fazia sentido para o curso, mas ele estudou a vida, o trabalho e a linguagem em minúcias. Esse era um território empírico de análise para se compreender o a priori histórico daquela época, portanto, as condições de possibilidade de pensar e dizer da época clássica só existem no pensado e dito. E ele escolheu esses 3 campos empíricos. Então, vamos estudar os regimes de produção de sujeito segundo o dispositivo de sexualidade, que funciona como uma repressão, que é positiva no sentido não de que a repressão seja boa coisa, mas de que ela é produtiva de algo importantíssimo em qualquer época, sobretudo nessa época, porque é quando o homem se dá como fundamento, né, que é sujeito. E é aí que se vai encontrar a relação com verdade e tudo isso. Nós vamos ver bem nesse curso aqui, né, Hermenêutica do Sujeito. Professor, uma problematização e uma curiosidade. Dentro desses dispositivos, dessa repressão, Foucault ele considerava a questão da repressão à mulher, da repressão, a questão feminina. Ele, dentro de todo esse corpus dele, existe a repressão à mulher. Sim. Quando você acabou de dizer o homem é o quê? É a humanidade ou é o macho? Não, é a humanidade. Isso é um vício, né? Sim. Sempre que eu posso dizer o humano, eu digo as pessoas. Sim. Às vezes não dá, ou às vezes eu não me lembro. Não, sim. É a humanidade. Sim. Né? Mas na análise de Foucault, a repressão se manifesta na histerização das mulheres. Do ponto de vista sexual, as mulheres são, então, dadas como histéricas. Ele tá dialogando com a psiquiatria e a psicanálise, sobretudo a psicanálise, quando o sexo é dito, quando o sexo é confessado. Né? É preciso dizê-lo para que ele seja, para que ele tenha sentido. Então, a histerização das mulheres, a questão da masturbação dos jovens, dos adolescentes,
As histéricas, a masturbação, tem mais uma dimensão. Sim, a perversão. Então, essas são 3, e aí a perversão inclui, claro, a homossexualidade, que era cara ele que era homossexual. Então, a repressão a todas as formas não prescritas, aí a hipótese repressiva ganha importância, né? Os dispositivos de sexualidade dessa época prescrevem relações sexuais disciplinadas. E essas são de homem e mulher, e com certas limitações. Portanto, perversões na relação de homem e mulher são reprimidas. As perversões que não estão nessa relação, por exemplo, como o sadomasoquismo, pode se dar entre homem e homem, né? Ou as formas de agressão sexual a si mesmo, né? Mutilação, etc., que é outro tipo de perversão, são proibidas, portanto, reprimidas. E a masturbação é vista como um desvio de comportamento que afeta a própria realidade sexual. Então, os dispositivos de sexualidade são repressivos em todos os domínios em que o sexo se passa. Bom, quando ele, na vontade de saber, fez a arqueologia da sexualidade moderna e a genealogia da produção da hipótese repressiva, como já tinha feito em Vigiar e Punir, né, em relação ao poder. Teve épocas ali, a do poder referido ao soberano, ao corpo do soberano, depois a disciplina, controle. Isso é uma história, não é só a descrição, não que seja pouco, só a descrição de uma época. Então, os regimes agora, na ordem sexual, os dispositivos de sexualidade andaram no tempo. A genealogia deles precisa ser contada. É o que ele faz na vontade de saber, em que há transformações e descontinuidades, né, entre o início do momento que ele está analisando, que é a época clássica, em que ainda estão presentes certas dimensões da confissão e da carne que foram produzidas na pastoral cristã, portanto, num outro regime de dispositivo de sexualidade em que o sexo era pecado. Ele pode ser crime, ele pode ser desvio de conduta, etc. Mas havia isso que ele não estava analisando. Então, quando ele esgotou as possibilidades de uma análise arqueogenealógica dos dispositivos de sexualidade regidos pela função repressiva, ali está a rejeição da hipótese repressiva, né? Da função repressiva como uma organização do dispositivo de sexualidade daquela época ou daquelas épocas em conjunto, apesar das descontinuidades, que são sempre marcadas. Quando a psicanálise surgiu, alguma coisa muito fundamental mudou no regime de repressão. Quando se passou a precisar compreender o sexo falando, e aí toda a hipótese do Édipo, da repressão, da relação do infante com a mãe, né? O desejo da mãe, a inveja do pênis, todas aquelas coisas que não existiam antes, né? Houve aí uma descontinuidade importante, mas o dispositivo de repressão
continuava lá. Mudou, mas continuava lá. Ele o combateu. Muito bem. E agora faz-se o quê? Eu acho que eu poderia dizer que, como tinha estado presente sem que ele tenha vindo a analisar, porque não pertencia à época em que as análises dele começavam, portanto, o século XVII, com uma referência ao XVI, vimos nas Palavras e as Coisas, o XVI era das semelhanças. Né? Mais de uma vez eu disse aqui, está aí o XVI, mas 16 pode se aplicar para trás. Né? A Idade Média também é uma época de semelhança. Ele focalizou no Renascimento e pôs o Renascimento no 16, mas o Renascimento é 14, 15, 16. O 14 confronta com o 13 de Santo Tomás. Né? Então, esse período anterior, que ele não está analisando, nem em Vigiar e Punir, nem na história da sexualidade, soa alguma coisa. Quer dizer, a fala que a psicanálise exige, falar o sexo, mais do que fazê-lo, inclusive, né? Porque está reprimido. Então, falar o sexo no divã lembra alguma coisa. E essa coisa que é lembrada é o confessar o sexo, que não pertence ao regime, aos dispositivos de sexualidade, portanto, ao fazer sexo, do período que ele está analisando em Vigiar e Punir, na Vontade de Saber. Ele não fez simplesmente um recuo ao que depois ele vai chamar a pastoral cristã. Ele fez um recuo mais longo, e por isso é que ele passou 9 anos sem escrever o segundo volume. Escreveu logo o segundo e o terceiro de uma vez, o uso dos prazeres e o cuidado de si. E qual foi a decisão dele? Quer dizer, nós sabemos que essa foi a decisão dele porque vimos o resultado. Vimos nos cursos, mas isso só soubemos um bocado depois. Vimos nos livros. Ele tomou a decisão de ir até o momento. Hoje estamos brindados por aviões e helicópteros. Né? Estamos sob vigilância. Ele foi ao mais longínquo da constituição da história ocidental, em que ele pôde encontrar um trabalho disposicional, portanto, dispositivos de sexualidade, né? Portanto, modos de produção de sujeito em que está presente o prazer, que para ele era determinante, prazer, desejo, sexo, corpo, né? Que foi a antiguidade grega. Ele podia ter ido, é um pouco um arbítrio, né? Ele podia ter ido à pastoral cristã, porque ela estava vizinha daquela em que ele encontrou a hipótese repressiva e que acaba aqui na psicanálise, onde se fala, né? E num determinado momento ele disse mesmo, nós somos bêtes d'aveu, animais de confissão. Isso, a referência era mais a pastoral cristã do que propriamente a psicanálise, mas na psicanálise se está confessando. O inconsciente está se confessando sem saber, porque ele é surpreendido nos atos falhos, nos sonhos, quando ele está dormindo, ele está distraído. Bem, então ele foi lá atrás, ele foi a Sócrates, ao discurso socrático, escrito por Platão, Alcibíades, em que se trata do amor. E, naturalmente, se trata de sexo. E Sócrates vai levar Alcibíades à compreensão de que o amor verdadeiro é aquele que se dirige ao bem e ao belo. Daí a noção de amor platônico, que é o que não passa pelo corpo,
que até começa pelo corpo, tem que começar para poder ser, nós diríamos hoje, porque temos a psicanálise em vista ainda, sublimado, até que a alma tenha condições de chegar à visão da ideia, que não é uma noção socrática, por isso que eu fiz questão de dizer, escrito por Platão, a ideia do belo, que é amorável por excelência, é amável por excelência. É aí que está o verdadeiro amor. Então tem aí um dispositivo de sexualidade que inibe o corpo. O corpo é o túmulo da alma, é uma maneira de dizer, o sexo tem uma função iniciática cujo ápice é levar o jovem, porque é sempre do jovem que se trata, aquele que quer entrar na cidade, onde ele vai reger, como legislador, como político, como guerreiro, né? Ele tem que aprender o que é necessário para entrar na cidade. É isso que Sócrates ensina. Então, havia na sociedade grega de então, a gente pode dizer, chamar assim, não foi como Foucault chamou, um dispositivo socrático de sexualidade que consiste no seguinte: tomando por base as práticas reais, empíricas, de ação sexual daquela época. O jovem, Efebo é o que nem tem barba ainda, muito jovem. O jovem que se aproximava do sábio com quem ele queria aprender aquilo que era necessário, as artes, e a gente pode chamar as artes políticas, e nesse caso os dispositivos de sexualidade socrática, né, estão contidos nas artes políticas, ou seja, aquelas segundo as quais, se nós as dominarmos nos dominando, somos capazes de entrar na cidade, bem, sem sermos tiranos. Se entrarmos mal, vamos ser tiranos. Então, o Efebo se aproxima do mestre, e uma das questões, evidentemente, é a do amor, a justiça, a educação, várias questões que são totalmente pertinentes a aprender a entrar na cidade. Uma delas, que tem profundamente a ver com a relação entre as pessoas, né, é o amor. O que Sócrates ensina é que, se em primeira instância o amor se manifesta de corpo a corpo e, portanto, é gerido pela atração sexual, o que há para aprender é a subida desse animal em que corpo a corpo se atraem, desse animal, na direção da alma, que anima esse animal, mas que não é corpo, na direção da alma que contemplou as ideias antes de vir servir a um corpo. Porque era isso. Havia um número finito de almas, já disse aqui várias vezes também. Os gregos lidavam mal com a ideia de infinito, porque o infinito é um número imperfeito, porque cabe sempre mais um. Ele não está nunca completo. Então, havia um número finito de almas, que cada vez que alguma coisa precisasse ser animada, portanto não era uma pedra, tá? Não era um grão de areia, mas podia ser um girassol, podia ser um peixe, podia ser um humano. A alma vinha, ocupava aquele corpo
e lhe dava vida, sopro, espírito. E era imediatamente engolida por esse corpo. Por isso que o corpo é o túmulo da alma, porque o corpo tem demandas de todos os tipos, entre elas a demanda sexual. Ela é do corpo, ela é da animalidade, que animalidade, não por acaso, tem ânima no radical, né? Mas é corpo habitado por uma alma. Então, um corpo que exige, uma alma que reage. Então, o corpo sofre a atração de outros corpos. E é assim na natureza, é assim entre os cachorros, é assim entre os humanos. O que os cachorros não têm e nós temos é a terceira alma, que é a alma intelectiva. Nós temos 3, né? Já disse isso aqui? Acho que sim. Uma alma que tem sede no fígado e que é a alma reativa, irascível, que se irrita, é a do ataque e fuga. Né? Até hoje a gente diz, quando tem um inimigo assim de morte, um inimigo figadal, é do fígado, é dessa alma. Às vezes tem a expressão, quero comer o fígado dele, ou dela. E, bom, então tem uma alma que habita o fígado, não é essa a boa. Tem uma outra, melhorzinha, habita o plexo solar, não pode dizer o coração, é a alma cordial, habita o coração, aqui, essa região. É a alma apetitiva, a alma amorosa. E depois, separado do corpo, acho essa expressão maravilhosa, separado do corpo pelo istmo do pescoço, nós temos na cabeça a terceira alma, a alma intelectiva. Essa foi a que contemplou as ideias. E depois, vindo servir um corpo, esqueceu-se delas, porque o corpo fica fazendo exigências o tempo inteiro que ela tem que atender. Pode se lembrar, é o trabalho da filosofia, fazer a alma se lembrar das ideias que já contemplou e chegar o mais próximo delas que é possível enquanto se tem um corpo. Só se chega próximo realmente pela morte. Então, o trabalho de conhecer-se, né, gnotis auton, isso vai aparecer muitas vezes aqui nesse curso e nos outros. Conhece-te a ti mesmo. O trabalho de conhecer-se é o trabalho de conhecer a alma e através da alma as ideias, tanto quanto se possa chegar perto dela, né? Através da alma as ideias. Não é o trabalho de conhecer o corpo de outra pessoa, pela qual nós sentimos atração. Nós, o nosso corpo, que comunica à alma essa atração. Que a alma, eu não quero usar a palavra, de novo, se eu estivesse no divã, eu teria que usar a reprime. Que a alma contém. Que no fundo ela diz ok, vamos levar isso em consideração, como é uma repressão absoluta, né? Vamos levar isso em consideração como um dado da questão que nós estamos aqui dialeticamente analisando e lhe opor, retirando a parte fraca dessa ideia e fortalecendo a parte forte. Era o sistema de parto de Sócrates, que era filho de uma parteira, né? Então é mais ou menos como o feto inviável é jogado fora e o viável é crescido, é acrescido de tudo que faz depois de um adulto. Então vamos pegar a parte forte daquilo de que você está me falando. Você é atraído por outro corpo e me declara que isso é o amor. Eu lhe perguntei, não, você me perguntou o que é o amor, ó Sócrates. E eu lhe devolvi, psicanaliticamente, eu lhe devolvi a pergunta, o que você acha? E você definiu. Assim que começa tudo. A definição é sempre do dialogante, não é de Sócrates.
Vamos agora analisar. Eu vejo na sua definição uma presença excessiva de corpo. Posso até dizer, sou eu, posso até dizer, o excesso está em que a presença de corpo seja de outro corpo. E que, portanto, você esteja alienado em outro corpo. Alienum é outro, né? Então, alienado é posto fora de si em outro corpo. Isso é o desejo. Pôr-se fora de si em outro que se deseja. E com isso você está enfraquecendo sua alma. Você está retirando de si o centro daquilo de que você quer saber. Você quer saber do amor. E você já me responde que o amor é a atração que você tem por outro corpo. Portanto, o amor está dependente de outro corpo. Vamos recuar. Vamos voltar para cá. Porque eu estou dizendo para você se conhecer. E o seu conhecimento de si não passa por outro corpo. Se passa por algum, é pelo seu. Vamos analisar seu corpo. E assim vai subindo, a alma vai tomando prevalência, até que finalmente nela se encontra, por esse jogo, que depois em Platão será chamado a dialética, né? Dia através, e esse lética é logos, do logos. É um logos que passa através do discurso de um para outro e volta. Mas essa que em Sócrates chamava maiêutica, que é a arte de partejar, através dessa, que é também ida e volta, porque é pergunta e resposta. Esse método foi criado por Sócrates, não estava nos pré-socráticos, nem nos sofistas, que faziam longos discursos. Sócrates muitas vezes disse, não faça longos discursos, vamos ficar aqui entre pergunta e resposta, porque eu preciso do seu testemunho, só preciso do seu testemunho. Agora, para isso, você tem que responder umas perguntas que eu vou lhe fazer, e que você vai me fazer, e assim vamos, né? Então, nesse processo maiêutico, chega-se à alma, e na alma, vou dizer assim de uma maneira um pouco brutal, na alma não há sexo, nem a ideia de sexo, que certamente há, né? Porque há ideias para tudo, inclusive para a lama, disse Platão. Então, certamente ele não colocaria o sexo abaixo da lama, né? Então, há a ideia para o sexo, mas ela não se confunde com a ideia do amor, que está ligada ao bem e ao belo. Então, o sexo vai sendo tirado fora e o amor vai sendo colocado como algo que produz uma espécie de arte da prática do amor, de que o sexo faz parte, claro, mas é um fazer parte, como eu disse no começo dessa digressão, iniciático. Isto quer dizer, entre o efêmero e o mestre, nutrem-se relações sexuais. O sexo está aí como uma iniciação àquilo que, quando vier, ultrapassará a dimensão do sexo, que é a dimensão da relação. É preciso estabelecer essa dimensão da relação. E ela se estabelece primeiro pelo corpo, mas ela sublima o corpo na direção da ideia do bem e do belo, que é onde o amor se encontra. Então, a partir de uma certa idade, a insistência na relação pederástica, pedes é a criança, o jovem, então pedagogia vem daí, conduzir pela mão o jovem. É o jovem, e esse erástica aí tem eros, né? Érates, o amante amado, né? Numa relação que é de jovem. Quando se passa de uma certa idade, a relação pederástica passa a ser nociva e condenável, de modo que entre homens maduros
ela não é bem vista. Não era, né, bem vista. Ela era muito bem vista entre o mestre e o seu dialogante, e o começo do diálogo era a relação pederástica, questionada, perguntada e respondida, não encerrada no gozo, por exemplo, que elimina o desejo pela realização do prazer e não se fala mais nisso. Não, fala-se sim, agora é que se começa a falar. Então, havia aí um dispositivo, que eu estou, acho que abusivamente chamando, vou conferir com o meu pessoal da Argentina, que é muito fera, mas acho que estou abusivamente chamando de dispositivo socrático, né, em que havia uma prescrição do uso do corpo na direção do desuso do corpo, que é o que o sábio faz. O sábio não é que ignore o corpo, porque o corpo não se deixa ignorar, ele está sempre demandando. O sábio é aquele que sabe lidar com o corpo de modo a não deixá-lo enfraquecer a alma, uma vez que ele está no processo de se lembrar do que a alma sabe e se esqueceu, e não quer que o corpo interfira aí. De modo que no diálogo da morte de Sócrates, o Mênon, quando todos os discípulos estão à volta chorando, ele vai tomar a cicuta, meu Deus, agora vai acontecer uma coisa terrível. Ele diz, por que vocês estão chorando? Eu vou me livrar do corpo, esse túmulo da alma, e vou voltar para junto do meu Deus. Foi como ele disse, mas era das ideias, né? Porque a ideia é uma noção platônica. Vou voltar para junto do meu Deus. Eu vou contemplar a procissão celeste dos carros, que são os astros, que são deuses. Vejam só, Mercúrio, Vênus, Terra, que é uma deusa, Marte, Júpiter, Saturno, só tem Deus aí. Os nomes dos astros são os nomes dos deuses, eles fazem uma procissão que a alma acompanha. Enquanto é alma, quando é corpo, deixa de acompanhar. Se esquece. Isso. O acompanha astronomicamente. Não é mais alma, né? São corpos celestes agora. Bem, então, essa relação, a relação pederástica, a ser superada, é o dispositivo, expressa o dispositivo socrático, né? Senda, Ana, Aldana, Pablo, Juan, se vocês ouvirem essa aula, depois me respondam, né? Se eu estou abusando aqui quando eu digo dispositivo socrático de sexualidade, segundo o qual os comportamentos sexuais são prescritos e desprescritos. Notinha de pé de página. Tudo isso Sócrates aprendeu com uma mulher, uma sacerdotisa, Diotima, e eu imagino a relação de atração de corpos de sexos opostos, porque a relação iniciática, pederástica, era do mesmo sexo, porque as mulheres estavam fora da ordem do poder. As mulheres não tinham que aprender isso. Elas faziam outra coisa, agora é só curiosidade engraçada, eu acho. Enquanto elas eram solteiras, elas iam aos ginásios, onde os jovens estavam se exercitando e se exercitavam nus, de modo que elas iam lá avaliar as qualidades dos corpos, para mais ou menos escolher o marido, né? Alguma coisa desse tipo. Avaliar pelo que apenas se mostrava na aparência do corpo. Não tinha ali
a elaboração do amor, a ideia e tal, era a aparência do corpo, a atração física, né? As mulheres, os homens não, os homens jovens aprendiam o que é amor. Agora eu imagino o que não terá sido a relação do jovem Sócrates sendo introduzido ao amor por uma mulher sacerdotisa, portanto sábia, mas mulher. É outra relação. A relação pederástica de uma mulher adulta com um jovem efebo certamente será diferente da relação pederástica de um homem adulto sábio com um jovem efebo que quer aprender. Isso não está narrado. Eu tive até um aluno que fez o TCC dele, uma peça de teatro de Diotima e Sócrates conversando e tal. Muito bonita, mas não resolveu essa questão. Vou ver se alguém sabe. Alguém deve ter escrito sobre isso, porque é muito instigante. Professor. Bom, agora pode. Acabei. Não, foi ótimo, me ajudou bastante. Perto da boca. Na dúvida que eu estava, né? Mas daí eu queria entender como é que essa relação pederástica conduz ao aprendizado. E então significa que é como se o mestre não tivesse desejo pelo efebo? Ele tinha, sim. Então, tinha uma posição de amante amado. Érates e Érator. De amante amado. E que o mestre tinha a posição de amante. Mas o que ele fazia era confrontar o gozo sexual, portanto, o prazer, com o bem. E aí a questão era, o que você quer em relação ao outro? Você quer o bem do outro ou o uso do outro? O amor, em que posição está? Está na posição de que eu quero o bem do outro. E aí começava a sublimação da relação de corpo e se saía da relação de corpo para a relação de alma. Claro, isso era todo um processo. Vale a pena demais ler o Alcibíades e o outro diálogo platônico-socrático sobre o amor, que é o Banquete, em que Alcibíades está também, como dialogante, jovem Alcibíades, e aí já é um pouco assim, Alcibíades está passando da idade, Sócrates diz, Alcibíades, é vergonhoso que você esteja aqui, mas tá bom, vamos lidar com o assunto. E a outra pergunta, que era a que eu ia fazer antes, mas agora com essa sua resposta me abriu de novo, então ele considera que nessa aproximação dos corpos em que a alma está envolvida, não existe aprendizado, não existe conhecimento. De corpo a corpo? Não. Um corpo. Que a alma quando está nesse corpo interagindo com outro corpo, ela fica suspensa? Não é a alma que interage, são os corpos. Eles interagem na ordem do prazer, não do bem. E a alma está onde nessa hora, dentro dessa concepção? Adormecida, porque a alma se esquece, né? A alma se esquece. E quanto mais baixo se é, mais a alma esquece. Então, por exemplo, a alma do escravo é quase como se não existisse. O tratamento do escravo como coisa decorre daí. E aí fazer o escravo lembrar o que Sócrates fez num diálogo Mênon. Espera aí. Acho que em que ele está com um amigo, o amigo pergunta, Sócrates, é possível saber e não saber ao mesmo tempo? E Sócrates diz, claro. Mas como assim? Claro, assim, sem nada, porque me parece muito impossível. Ele diz, não, você não se esquece? Esqueço. Você só pode se esquecer do que você sabe. Quando você se esquece, você não sabe.
Mas você só pode se esquecer do que você sabe quando não sabe, né? Quando se esquece. Ficou meio esquisito aquilo, disse, aquele não é o seu escravo, né? Traz ele aqui. Mas ele é uma besta. Traz ele aqui. Eu vou mostrar para você como ele sabe geometria, que era a máxima ciência da época, né? Acho que podia fechar. É a máxima ciência da época. Ele disse que Menon, de jeito nenhum, não sabe. Sabe? Aí chamou o Menon e disse, Menon, o que é ponto? O Menon, ponto, defina ponto. Não é difícil. Pergunta vai, pergunta vem, Menon define o que é ponto. Bom, agora que você sabe o que é ponto, você sabe o que é linha. Ah, não sei. Sabe. E vai, pronto, linha. Você sabe ponto e linha, sabe figura. E assim vai indo até que Menon, a alma de Menon, vai se libertando das exigências do seu corpo, vai numa relação para o mais abstrato, mas isso quem diria seria Aristóteles. Vamos dizer aqui, o mais abstrato, que é a alma intelectiva, né? E acaba se lembrando de toda a geometria que ele sempre soube, porque é a ciência perfeita da relação entre os astros também, né? São triângulos, são astronomia e astrologia eram muito vizinhas na época, né? Então as relações de oposição, de triangulação entre os astros e tal, ele tinha contemplado isso, sabia. Então, na relação sexual, a alma como que é posta para dormir. Dá um roipnol para ela é posta para dormir porque os corpos se exigem. Podemos até pensar assim, duas pessoas, né? Dois indivíduos, vamos usar a palavra um pouco antecipatoriamente, dois sujeitos. E vamos supor esses dois sujeitos, para efeito do exemplo fica melhor, como um homem e uma mulher, cujos corpos têm, um em relação ao outro, desejo sexual. E se encontram sexualmente. Esse encontro já diminui a diferença entre um e outro, né? Há aí não uma fusão, mas há uma interpenetração, a palavra não está usada simploriamente aqui, né? Há uma interpenetração, e vamos imaginar que esse casal chega a um orgasmo conjunto. Nesse momento a alma morre, porque a diferença entre esses dois é anulada, não porque um se funde no outro, mas porque essas duas individualidades desaparecem por um tempo curto, mas desaparecem. É por isso que em francês e em italiano se chama o orgasmo de pequena morte, petite mort, piccola morte. É um momento em que, como o prazer extingue o desejo ao desaparecer, o corpo, que é o corpo desejante, é como se desaparecesse para ressuscitar, porque o desejo volta. Então tudo isso se passa nos corpos até a finalização. Quando finaliza, a alma reaparece abalada na sua identidade. Ela aparece desaparecendo, não pela força e vigor do desejo, mas porque de repente o desejo desapareceu, porque foi satisfeito. A alma é chacoalhada por esse desempenho dos corpos. É como se nesse momento os corpos estivessem chamando a alma em seu socorro. Então é uma relação confusa, em que
a morte do corpo pela extinção do desejo traz a alma presente, e que pode ser relacionada com o corpo túmulo da alma. Quando o corpo morre, a alma aparece, né? A alma vai para junto da sua ideia e tal. Só que o corpo renasce, o desejo renasce. O prazer nunca extingue o desejo definitivamente, ele pode renascer poucos minutos depois. Eu tenho um médico que diz que se nesse momento orgástico você perguntar 2 mais 2, a pergunta nem é compreensível, muito menos respondível, né? Sobretudo se o orgasmo for simultâneo, portanto, se os dois estiverem anulados. Então, essa relação de corpo e alma aí, a alma ausente enquanto os corpos estão maximamente presentes. Quando os corpos se ausentam porque saciados não desejam mais, que era o que sustentava a relação, a alma aparece como se ela tivesse sido libertada pela extinção do desejo. E depois a relação entre alma e corpo se recompõe, porque o desejo volta, né? Etc, etc. Tá? Eu tenho também. Eu não sei se eu concordo, mas eu estou aprendendo. Estou aqui refletindo. Não sei se eu concordo não com você, mas com a ideia. E eu gostaria, se você pudesse depois indicar alguma coisa que dê para a gente ler que não concorda. Não, essa ideia é minha. Tá. Essa ideia é minha. Porque a minha apropriação do Foucault, como eu já disse aqui várias vezes, é 60 anos depois das Palavras e das Coisas, 50 anos depois de Vigiar e Punir, 45 anos depois da virada ética, que eu estou querendo falar e não me deixo, eu não me deixo, né? Eu estou usando um Foucault que eu estou usando, quer dizer, ele não queria ser uma caixa de ferramentas, eu estou usando a caixa inteira, eu estou usando o Foucault como caixa de ferramentas, não uma ferramenta dele, porque aí eu ficaria preso àquele Foucault de 60 anos atrás. E aí, eu aqui agora, que é o que me permite fazer o diagnóstico do presente, trabalhar contra o presente, sobre o presente, em benefício de um tempo por vir, eu não estaria fazendo, eu estaria repetindo. O que é importante quando se faz exegese. Mas quando se pensa com, né, às vezes é preciso pensar contra. Então, eu estou trazendo para cá alguns elementos que não estão em Foucault. Esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo, vamos chamar de realista. Ele se passa realmente entre corpos. O orgasmo é real. Estou aplicando isso a um dispositivo de sexualidade, que é esse socrático, né? E provavelmente Foucault não concordaria com essa aplicação, porque ele era estritamente nominalista, ou seja, tudo se passa na ordem do discurso. Isso era necessário mesmo para fugir da ordem da representação e da ordem da semelhança, né? Então, eu estou introduzindo uma dimensão de realidade, porque eu estou sempre pensando nas nossas vidas comuns. E quando eu, já disse aqui mais de uma vez, quando eu quero abrir aquela janelinha do fora e aquela janelinha do cotidiano, deixar entrar o ar fresco, eu suponho, né, que vem do fora e do cotidiano, que também é fora, extradiscursivo. Tem um discurso cotidiano, mas ele é extradiscursivo em relação ao discurso filosófico, que não o absorve, porque o cotidiano é o do boato, é o da falação, da tagarelice, né, onde não se contém verdade. E depois fechar a janela de novo e trabalhar com o redemoinho, o caos, né, que essas duas entradas fazem. O que eu estou propondo? Isso é projeto, para muito tempo, imagina. O que eu estou propondo aí e que acabei de parcialmente realizar, dando um exemplo para você, né? Que alguma dimensão de real entre na dimensão estritamente nominalista do discurso filosófico.
alguma coisa de real. E aqui tinha 2 corpos reais, orgasmo real. Morte, piccola morte, petite morte, real. Por muito pouco tempo, mas nós sabemos, todos nós sabemos, né? É fulminante, curto e altamente pedagógico, porque ali se aprende de si mesmo e da outra pessoa o que não se sabia. Então, por que que Tem uma pedagogia aí. Então, porque eu tinha entendido que, como a alma ela fica suspensa, você não tem conhecimento. O aprendizado aqui é diferente de conhecimento? A alma chega nessa hora, né? Na hora fatal para o corpo, a alma está presente. E é aí que ela aprende. Então, eu não concordava que não tivesse nenhum tipo de aprendizado, né? Mas então ela volta. Sim. E aí, nessa volta, ela enxerga. Ela enxerga a relação de prazer e desejo, né? E de, portanto, prazer, desejo e corpo, porque o corpo, na atividade sexual, é movido pelo desejo, mas tem a intenção do prazer. Quando o prazer acontece, o desejo se extingue. Então, essa relação aqui de corpo, desejo, vida e morte, vida na máxima potência, morte que intervém e desaparece, porque o desejo volta, né? Isso é o que a alma aprende. Né? Proposta, né? Foi um exemplo que eu dei, talvez tenha sido a primeira vez que eu me arrisquei a botar o real dentro, ou como eu tenho chamado, botar o corpo dentro. Se a gente não botar o corpo dentro, não sai do dispositivo repressivo. É o que eu penso. Parece aplicável a outras. Enquanto você fala, me parece aplicável a outras questões além da sexualidade. Lógico que eu sempre penso na minha pesquisa, né? Quando você falou que você pode estar alienado em outro corpo, né? E o desejo enfraquece a sua alma, eu pensei dentro da minha pesquisa, nesse discurso que te tira o discurso, né, que eu vejo, o discurso da positividade, quando você questiona se não é a libertação, se é ali naquele momento de morte onde você começa a fazer essa transição. Vou fazer umas anotações aqui, mas me parece aplicável, né, quando você aplica dessa forma, né, na sexualidade, fica muito claro a aplicação em outras circunstâncias, né? Deveria ser. Né? Sempre pensando na análise discursiva do que você está trazendo. Deveria ser. Se na arqueologia que ele fez, que está nas Palavras e as Coisas, o modelo, aquele gostaria da palavra modelo, bem, o modelo, né, do discurso, a ordem do conhecimento, a linguagem que entra na ordem do conhecimento, a representação de representação, o jogo de visibilidade e invisibilidade, etc. Isso é um modelo. Né? A gente poderia dizer, bom, isso é uma epistemologia e talvez por isso ele esteja chamando de episteme clássica. Ele parou de usar a palavra epistemologia, passou a usar arquivo. Né? Talvez por isso mesmo. Mas bem, isso é uma epistemologia. Mas ela descreve tanto a vida, quanto o trabalho, quanto a linguagem. Então ela se aplica aos diversos campos empíricos que se organizam dessa maneira, segundo esse a priori histórico. A qualquer, se ele estivesse lidando com o poder aí, aliás, ele vai lidar, e aí é a figura do soberano que aparece, né? Que é a representação máxima da sociedade, é o soberano, é o corpo do soberano. Se aplicaria também. Então, a rigor, se está adequadamente descrevendo as condições de possibilidade de uma época, qualquer território empírico que se escolha para exercitar
o conhecimento dessa época deve poder ser descrito e conhecido pelo mesmo modo, pelo mesmo a priori histórico, pelas mesmas condições de possibilidade que qualquer outro. Então, quando ele fazia arqueologias, por exemplo, as condições de possibilidade da época clássica lhe permitiram tratar da loucura, da clínica, quer dizer, do aparecimento da medicina como clínica, e da vida, do trabalho, da linguagem, e depois, mas aí, corte, do homem e da história. Então, ele está fazendo aqui uma história da sexualidade porque foi o objeto que ele escolheu. Não era obrigatório, podia fazer qualquer outra coisa. Ele pensou em trabalhar sobre as prisões, por exemplo. Estaria mais próximo de vigiar e punir. Mas decidiu ir trabalhar sobre a sexualidade. Mas, a rigor, esse modelo deveria valer para todas as empiricidades daquela época. Mas eu me dou conta de que eu posso ter introduzido aqui uma certa confusão. E aí foi bom você me chamar a atenção, porque por que eu não posso dar nada para você ler para entender isso aqui que eu acabei de dizer? Porque não está escrito. Está escrito aqui. Depois você vai ouvir essa aula e vai pensar sobre ela. Está escrito sob forma verbal, oral, aqui. Mas é um resultado do que eu estou pensando quando eu uso Foucault para pensar Foucault. E eu uso Foucault. Eu, aqui, agora. Isso é absolutamente fundamental. Fundamental dito por Foucault. Eu, aqui, agora. E é isso que faz a superioridade do discurso filosófico em relação ao discurso literário, ao discurso religioso, ao discurso artístico, o literário já está aí, é o discurso cotidiano. É a relação do eu, que é diferente nos diversos casos. No caso da filosofia, eu, aqui, agora, são bem delimitados, um determina o outro, rotativamente, circularmente, é uma causalidade metonímica, estrutural, que a filosofia possui em alto grau e que os outros tipos de discurso, que são igualmente discursos, não possuem em alto grau. Alguns não possuem de tudo, de todo. Por exemplo, o discurso literário não possui a função do eu. Não vou desenvolver aqui, é complicado. É porque texto a texto se correspondem, é como se houvesse um só narrador. Mas não, isso aí só vai complicar. Eu posso, em cima dessa discussão, levantar uma questão. O dispositivo de sexualidade, estou pensando na frase, os corpos se entendem, mas as almas não. E dentro do dispositivo de sexualidade da época de Sócrates, pensando desde ele com a sua sacerdotisa, depois, digamos, Adriano com Antino, depois as ligações perigosas, trazendo um pouco para a área literária, digamos. Dentro do dispositivo de sexualidade da época de Sócrates, essa pedagogia incluía a prática sexual ou só a fala sobre o sexo? Quer dizer, ele era corporal, ele havia orgasmo físico, ou era apenas no discurso? Começava com a prática sexual real. E era a partir dela que ela era questionada sobre o que se tinha passado e o que cada porque eram homens, naquela relação tinha retirado para si. E aí é que era levada a questão do bem, o bem do outro,
e tal, que o verdadeiro amor quer o bem do outro, isso significa não o próprio prazer, né? Até chegar à ideia do bem e do belo e pronto, aí temos o amor. Né? E Então corpo desapareceu. o fora entrava Sim, nesse. sim, sim. Não era só Não. nominalista, não é Não. só dentro da área, Não, ali- não era só Bête Daveux, por Não. exemplo. Não. Ali não era Foucault, né? Ali era a realidade da sociedade ateniense daquele momento. Quer dizer, a gente pode fazer uma analogia entre a entrada na polis com a entrada na vida adulta Sim, atualmente, através de uma primeira experiência corpo a corpo, por exemplo, pode. como uma parte de uma pedagogia. Sim, Quer dizer, o nosso dispositivo de sexualidade do momento, ele é muito diferente, ele é muito oposto e ele, na verdade, é muito mais repressivo, talvez, do que na época de Sócrates. com certeza. Tem umas coisas aí a pensar. Quando a gente diz, por exemplo, que o jovem, isso vale para jovem também, mas os preconceitos ainda são enormes, né? Ainda não aprendeu a vida, não sabe nada da vida. A referência aí é sexo. Né? E agora tem um problema sério, né? É que a geração Z não está fazendo sexo. Sobretudo, estava lendo um estudo ontem, sobretudo os meninos. O percentual de meninos que há mais de um ano não têm uma relação sexual pulou de 18% para 30%, num período que agora eu não sei determinar se foram 10 anos, porque a geração Z foi a que nasceu por volta de 95, né? Então 10 anos eles teriam 15. Não, teriam 10. Não, Então não é. 95 Certamente é um período menor, talvez nos últimos 5 anos. É depois de 2000. Z depois de 2000. A milênio está nessa faixa dos anos 1990. E 5. É a geração Z. Depois de 96, 97, né? Eu acho que é Além de depois, o que nasceu em 98, ele é milênio. Ele não é. Eu tenho um QZ. Bom, é a Z. Enquanto as meninas passaram de 15% a 19%. São mais saidinhas, né? As meninas do que os meninos. Isso tem muito a ver com masturbação, crescimento da masturbação e pornografia, que aí é uma coisa mais masculina, talvez, né? Pornografia, sobretudo. E agora com a IA também, que eles estão se relacionando, estão preferindo se relacionar com a IA. Isso uma menina disse na pesquisa que eu li. Um menino diz, mas quando eu estou com muita vontade eu ligo a tela, porque se eu posso me divertir por aí, por que eu vou sair? Eles chamam de relação mais limpa. Mais limpa. As meninas dizem, eu não corro risco de engravidar nem de pegar nenhuma doença sexualmente transmissível e me divirto. Né? Então, é uma relação em que o iniciático, o sexo como um processo de autoconhecimento que está sendo feito pela masturbação, né? Mas automasturbação, não auto, de modo que o conhecimento do próprio corpo não está passando pelo conhecimento comparativo de outro corpo. Né? Isso é um problema que vai ter que ser pensado. O regime os dispositivos de sexualidade podem estar mudando aqui por causa da eficácia tecnológica, que é o que eu sempre chamo a cena, quando digo, nós estamos numa episteme diferente. Pode ter começado lá pela década de 40, com a bomba atômica e a câmara de gás, e agora, na inteligência artificial, inclusive, eu vou estudar mais essa questão aí da geração Z, né? Porque me pareceu, além de preocupante socialmente, né? Me pareceu extremamente estimulante do ponto de vista
teórico. Mas vamos voltar, porque tudo isso era para dizer, que foi possivelmente a primeira frase na aula de hoje, que eu podia ter começado por outro livro, né? Porque quando Foucault, vontade de saber, chegou a um limite de oposição não eliminatória, porque a positividade da repressão, que produz subjetividade, e subjetividade que se relaciona com verdade, né? Ele respeitou. É da índole dele, ele nunca desrespeitou. E ele foi então lá atrás, onde, para ele, para Heidegger, para qualquer um, para Nietzsche, que foi procurar a tragédia onde? No século VI. Ele está no quinto quarto, Foucault, por causa de Sócrates, foi lá que ele foi procurar. E tem esse dispositivo. Depois ele viu um outro dispositivo. Alguém pode pensar que é o mesmo e eu não tenho certeza, mas penso que é um outro dispositivo, o daqueles que seguiram Sócrates, não pelo conhece a ti mesmo, mas pelo cuidado de si. Epimelea realtu, estou dizendo em grego, porque vocês vão encontrar no curso o tempo inteiro em grego. O cuidado de si, que são os estoicos epicuristas, e depois ele vai ficar um montão de tempo nos cínicos. Ele disse mesmo, não sabia, não imaginava que ia ficar tanto tempo nos cínicos. Estoicos epicuristas. Eu entendo que é um outro dispositivo de sexualidade, em que já não é a relação iniciática que conta, é a relação consigo mesmo, é o cuidado de si e o uso dos prazeres. Então, ali, uma ciência sexual veio a compor o dispositivo de sexualidade, ensinando as medidas em que o uso dos prazeres é legitimado pelo e para o cuidado de si. Então, tem uma econômica, uma dietética, uma erótica, são diversos domínios em que o cuidado de si determina a possibilidade do uso dos prazeres, né? E, portanto, do sexo numa dimensão que já não é propriamente pedagógica e implica uma outra relação do sujeito com a verdade, que não passa pela iniciação pederástica, embora passe por uma relação de maestria, né? Mas que eu não quero dizer, é uma relação de ensinar um caminho na direção da felicidade, mas a direção é a da felicidade, não é a do bem, não é a da verdade. Essas são as escolas menores, em que cuidar de si não se conhecer. Não é que cuidar de si implica em não se conhecer, porque quem cuida de si acaba se conhecendo, claro. Mas quem não cuida de si não se conhecerá. Então, o cuidado de si, que eu imagino, isso é uma coisa a se ver, que seria um segundo dispositivo de sexualidade, portanto, um segundo modo de uso do sexo, agora, uso dos prazeres, em que uma ciência sexualis, diferente da ars erótica que ele identificou nos orientais e comparou, depois ele disse, não, eu vou renunciar a isso porque são culturas muito diferentes, mas é muito estimulante o que está ali, né? Eu acho que está aqui nesse livro, nesse curso. Então, ali há um regime, um dispositivo
de sexualidade que ensina o uso do sexo em benefício da construção de si mesmo em direção à felicidade, que pode eventualmente ser definida como prazer. Os epicuristas faziam isso, Epicuro fazia isso. Por isso os epicuristas eram na época descritos como homens gordos, cheios de mulheres em volta, comendo uvas assim de cachos de uva, com uma jarra de vinho na mão, né? Mas Epicuro diz, sim, é o prazer, felicidade é o prazer, mas o prazer para mim é muito simples, um pouco de pão, um pouco de água, né? Ou é a ausência de sofrimento, era para os estoicos, a ausência de sofrimento. Então, um prazer que aumente o sofrimento ou introduza o sofrimento não é sábio, mas isso cada um aprende consigo mesmo, na sua relação consigo mesmo, é outra relação. Essa não é uma pedagogia sexual pederástica de modo nenhum. Então, foi o que Foucault descreveu no uso dos prazeres e no cuidado de si, o segundo e o terceiro volumes da História da Sexualidade, em que está incluída a leitura atenta, cuidadosa do Alcibíades. Então, eu estou hipotetizando que aí haja dois dispositivos de sexualidade, mas não creio que Foucault tenha formulado dessa maneira, porque senão ele não teria usado o Alcibíades na mesma dimensão, mas não é a mesma dimensão. Na verdade, a iniciação pederástica e o cuidar de si não são a mesma coisa, eu acho que ele estaria de acordo. Mas bom, então... O cuidar de si tem a ver com a relação que ela estava descrevendo. O cuidar de si tem a ver com a relação que ela estava descrevendo do jovem com a IA. Porque, na verdade, quando uma menina não quer engravidar e não quer pegar uma doença, é um cuidado de si para evitar algum... Sim. E tem a questão da reprodução da espécie também. O cuidado de si possa estar na dimensão do que a Arlete, que estava sem microfone, não, você pegou o microfone depois? Não? Então repito aqui para vocês e para vocês aqui na tela. O que a Arlete tinha perguntado era comentado sobre o uso da inteligência artificial hoje na dimensão da atividade sexual, sobretudo das meninas, mas também dos meninos, mas das meninas para evitar gravidez e pegar doenças sexualmente transmissíveis e ainda assim se divertir. Atenção para a palavra divertir, né? Ainda assim se divertir. E agora a Teresa acionou o cuidado de si, diz, esse é um modo de cuidado de si. Mas num dispositivo de sexualidade em que a dimensão do desejo possa estar sendo ausentada. Não que o desejo esteja esvaziado. Eu apresentei aqui já várias vezes essa hipótese, né? Qual é o nosso governo hoje? É o mercado, com tudo que isso implica, inclusive a IA e as Big Techs, o mercado, entendendo o governo, como Foucault entende, conduzir a conduta. O que conduz as condutas dos sujeitos contemporâneos é o mercado, pondo inclusive as subjetividades num regime de mercado, para serem compradas e vendidas, né? A instagramatização dos sujeitos, por exemplo. E aí eu digo, tenho dito, mas já retifiquei, sugestão da Senda Sferco, no que eu disse lá no Congresso de Braga.
em que eu usei o termo esvaziamento do desejo. Não é esvaziamento, porque o desejo não é ausentado. Talvez a palavra empobrecimento, ou redução da potência eu gostaria porque lembra Nietzsche, né? Mas o empobrecimento do desejo como deflagrador da relação de sujeito e verdade. Isso pode estar acontecendo quando a IA diverte. Será que não seria um paroxismo do individualismo? Sim, A pessoa se relacionar, procurar se divertir consigo mesma, se abstraindo do outro. Por isso que eu disse que o crescimento da atividade masturbatória, nesse ensaio que eu li, é dado como uma das dimensões da diminuição de relação sexual nesse... me lembrei do período, de 18 a 34 anos. De 18 a 34 anos. Então é preciso pensar se a geração Z está aí. E também da opção de não reproduzir, Sim, que também está aumentando exponencialmente, né? que envolve a questão da alteridade também, né? Então, sim, o individualismo, o consumismo, todas essas coisas estão na dimensão do governo, ou seja, de conduzir a conduta da nossa época. Bem, então, nesse livro, eu podia ter começado por outro livro, eu disse, porque a grande virada ética, a grande virada, que se chamou depois de ética, hoje em dia está mais ou menos todo mundo pacificado em chamar de ética essa virada, porque já não é o caso, porque os cursos vieram antes dos livros, no uso dos prazeres, Foucault fala da substância ética das atividades de prazer, de corpo, de prazer e tal, substância ética. Então, essa virada ética começou um pouco antes, mas ela se concentrou no curso de 79 e 80, que é o governo de si, sobre o governo dos vivos, que é quando ele diz, é quase como se ele estivesse dizendo, eu vou largar agora as genealogias e fazer outra coisa. Porque ele diz, eu tenho me valido do par saber poder, esse é o das genealogias, né? Eu vou deixá-lo agora e vou passar a usar o par governo verdade. Muda muita coisa aqui, governo verdade. É como se ele fosse deixar de fazer genealogias, não é, né? Porque quando ele vai lá atrás a Sócrates e aos estoicos, né, ele está fazendo uma genealogia. É por conta do diagnóstico de atualidade que ele faz, que incide sobre a hipótese repressiva da qual já tinha tratado, que ele traz para nós, não é um abstrato, não é um universal, que ele traz para nós o uso dos prazeres, o cuidar de si, etc. Então, é uma genealogia que passa por várias épocas, portanto, é também uma arqueologia, ou pelo menos indicações arqueológicas de diversas épocas, passou por diversas épocas. No terceiro volume da História da Sexualidade, que ele deixou pronto, mas como eu já disse aqui, difícil de ler, porque está muito em estado de arquivo, né? Muito material empírico ali, que é as Confissões da Carne. Ele está passando por outra época, que não é dos estoicos epicuristas e não é de Sócrates, é da pastoral cristã. No século V, Santo Agostinho inventou a libido e a carne. A libido é um modo de a alma se alienar ao corpo. E nesse momento o corpo deixa de ser corpo e passa a ser a carne. A carne é o lugar do pecado. A carne é como se fosse o corpo alienado da sua função nobre de corpo, que sustenta a alma, né, para ser selvagem, animal, regida pela libido. Então, ali começa uma relação em que, como o sexo é pecado, e vem a ser identificado, inclusive, com o pecado originário da humanidade. Quando a humanidade se destacou de Deus,
se separou de Deus, foi aí, como se entre Adão e Eva tivesse acontecido nesse momento a primeira relação sexual proibida. Nunca foi. O que foi proibido era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso faz todo sentido, que Deus reserve para si esse conhecimento. Eles foram lá e comeram maçã, imagina. Fruta mais boba que tem, mas comeram a maçã, né? E com isso quiseram ser iguais a Deus. Por isso é que a separação se fez. Mas estava sendo identificada como o pecado da carne. O pecado da carne é o sexo, que por ser pecado, o pior deles, né? Precisa ser confessado. E depois se reincidirá, porque a todo momento o corpo toma, a carne toma o controle do corpo por causa da libido e de novo peca. Então, confessar-se, aí é que nós somos bête d'aveu, estamos confessando o tempo inteiro. Confessar é arrepender-se, é quando a alma retoma o controle. Confessar, purgar o pecado pela penitência, né? E depois retornar ao pecado, retornar ao sexo, né? É rotativo, é outro regime, é outro dispositivo de sexualidade que acaba encostando na forma repressiva, né? Mas Foucault estaria fazendo, se tivesse tido tempo e tivesse querido fazer isso, arqueologias dos diversos dispositivos, ao mesmo tempo em que estaria fazendo uma grande genealogia dos dispositivos de sexualidade. E isso, então, nós temos chamado, o pessoal aí tem chamado de arqueogenealogia. Mas, na forma que ele usou sobre o governo dos vivos, ele diz: eu vou agora deixar saber poder e vou passar a governo e verdade. E diz mesmo a hora de governo pela verdade. Essa é a hora em que eu deliro de prazer, mas não é bem assim. Hoje certamente não. Hoje certamente não. E bom, então isso está lá. Mas em seguida vem um curso, e esse a gente ainda vai ter que fazer aqui, sobre subjetividade e verdade. O terceiro curso é esse aqui. E na primeira é a hermenêutica do sujeito. Como aí está falando de sujeito, e é em torno de sujeito que desejo, prazer, corpo, etc. se organizam, eu quis começar por ele. Mas olha como é que ele define, na primeira aula, 6 de janeiro de 82, esse é de 82, era a primeira hora, segunda hora. E eu disse aqui que era obrigatório, foi obrigatório botar exatamente como ele tinha dito, né? Então, ele começa dizendo assim, primeira aula: propus-me neste ano experimentar o seguinte procedimento: ministrar 2 horas de aula, 9h15 às 11h15, com um pequeno intervalo de poucos minutos após 1 hora, a fim de lhes permitir descansar ou ir embora se estiverem enfadados, etc. Não tem nada a ver com o assunto, né? Mas tem que ter tudo, eu acho isso uma delícia. Tem que ter tudo. Mas como é que ele indica a problemática? Na primeira aula, claro, ele diz sempre qual é a problemática. A indicação da problemática geral: subjetividade e verdade. Novo ponto de partida teórico: o cuidado de si. As interpretações do preceito délfico conhece-te a ti mesmo, que era o Sócrates do Alcibíades, era o que Sócrates dizia. Sócrates como homem do cuidado, análise de 3 extratos da apologia de Sócrates. O cuidado de si como preceito da vida filosófica e moral antiga. O cuidado de si nos primeiros textos cristãos. O cuidado de si como atitude geral, relação consigo, conjunto de práticas. Razões da desqualificação moderna do cuidado de si em proveito do conhecimento de si,
a moral moderna, o momento cartesiano, filosofia e espiritualidade. Ele vai dizer, filosofia é o que seguiu Sócrates pelo conhece-te a ti mesmo, Platão em diante. Espiritualidade é o pessoal do cuidado de si, são os estoicos, epicuristas, etc. Essa palavra espiritualidade dita por Foucault é espantosa, né? Então você vê, tá, a problemática aqui é subjetividade e verdade, mas eu não queria começar por subjetividade e verdade, que pareceria um curso mais teórico. Bom, todos são teóricos, mas menos aplicável à questão que é sempre angustiante, né, de estar vivo no momento em que se está vivo. Nós estamos no contemporâneo. O que quer dizer contemporâneo? O que tem o mesmo tempo que nós, né? Então é a nossa época. E ela nos põe questões, por exemplo, essa do mercado, ou essa em que a sexualidade se define pela diversão. A menina disse que também diverte, pela diversão em que outro corpo não é requerido para satisfação. Isso põe em questão os corpos e o desejo. É como se o desejo não passasse mais por outro corpo que se deseja, mas por um acionamento quase que estritamente hormonal, que se passa no próprio corpo. Isso é uma diferença gigantesca, possivelmente em termos de dispositivo de sexualidade, a ser pensado. Então, quis começar pela hora em que sujeito entra em cena, sujeito e verdade, não subjetividade, mas sujeito. Então, é esse aqui. Terminei com quase em ponto, só 3 minutos atrás. Então, é este aqui que nós começamos na próxima aula, com a primeira hora da aula de 6 de janeiro de 1982, cujo sumário eu acabei de ler para vocês. E, bom, por aí vamos.